Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 24 de outubro e eu gostaria então de meditar com vocês hoje na carta de Cristo Jesus à igreja de Laodiceia. E este texto se encontra em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. Eu gostaria então de ler com vocês o verso 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Muito maravilhosa esta descrição de Cristo, do Cristo a esta igreja de Laodiceia. E a gente vai entender perfeitamente, como a gente já tem visto com as outras cartas, que é uma razão para ele se apresentar assim a esta igreja. O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Uma revelação perfeita do Cristo Jesus a esta igreja. Uma igreja rica, uma igreja que pensava não precisar do Senhor. Olha o que então que Colossenses capítulo 4, verso 13 diz: Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Isso se encontra em Colossenses capítulo 4, verso 13. Então, Colossos, Hierápolis e Laodiceia se encontravam na mesma região. Inclusive, a carta de Paulo à igreja de Colossos também teria sido lida em Hierápolis e também em Laodiceia. Isso nos ajuda muito a entender o conteúdo da carta de Cristo Jesus à igreja de Laodiceia. Esta igreja, se ela leu a carta, se ela recebeu, e a gente acredita que sim, a carta enviada à igreja de Colossos, ela aprendeu a conhecer um Cristo várias décadas antes de receber a carta que foi escrita no livro de Apocalipse. Ela conheceu então um Cristo maravilhoso. Colossenses, juntamente com Apocalipse faz parte então desses textos da Bíblia que atestam a divindade de Cristo Jesus. Ela tem, então, aqui um testemunho maravilhoso da pessoa de Cristo Jesus. Mas quando você lê a carta que Cristo envia a esta igreja, você percebe que ela está longe, está bem distante da realidade, daquilo que foi ensinado quando Paulo enviou aquela carta aos Colossenses, à igreja de Hierápolis e também a igreja de Laodiceia. Um Cristo criador, um Cristo redentor, um Cristo maravilhoso. Inclusive, Paulo diz em Colossenses que nós temos tudo plenamente em Cristo Jesus. Ou seja, você não precisa de mais nada quando você tem Cristo Jesus. Espiritualmente falando, você tem tudo ali. Tudo se encontra em Cristo. A vida eterna, mas também toda a força, todo o poder que você necessita para viver uma vida cristã normal aqui nesta terra. Em 2 Coríntios, capítulo 1 e verso 20, Paulo diz: Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Em Cristo Jesus você encontra então a todas as promessas de Deus. Ele é o amém. Quando você diz amém, você está concordando com aquilo que Deus te promete, com aquilo que Deus tem para você, e pronto. E não tem mais, você não precisa mais correr para tudo quanto é lado, você não precisa procurar em nenhuma outra fonte, você já encontrou em Cristo Jesus. Nós temos todas as promessas em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 1 está dizendo também que, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, a nós, nesses últimos dias, ele nos fala pelo Filho. Então, hoje, ele nos fala pelo Filho, o Filho de Deus que é eterno. Isso quer dizer que você não precisa ir para mais ninguém, tentar procurar em outra fonte a solução para a sua vida, se você já encontrou em Cristo Jesus. Por que isso é importante? Isso é importante porque a igreja de Laodiceia não estava correndo atrás daquilo que ela deveria estar correndo. Ela não estava se voltando para o Cristo que é suficiente. É por isso que ele está dizendo para ela: eu sou o Amém. Em mim você tem a realização de todas as promessas de Deus. Tem muita gente, muitos cristãos, que estão correndo atrás de outras fontes, de fontes que não podem, das quais não jorram água nenhuma. Se você está em Cristo, você é uma nova criação. E você tem tudo nele, como diz Paulo escrevendo aos Colossenses. E a igreja de Laodiceia teve acesso àquele texto maravilhoso. Vocês têm tudo plenamente nele. Deus nos fala pelo Filho. E ele continua então exortando a igreja em Apocalipse 3, 15 e 16. Eu sei as tuas obras, que
que nem és frio, nem és quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei de minha boca. Em Laodiceia havia uma fonte de água quente. E essa cidade era conhecida, então, por causa desta fonte de água quente. Também havia ali uma escola de medicina. Eu vivo aqui numa região da França, onde há água quente que sai da terra. Inclusive, numa cidade, a 1 hora mais ou menos aqui do meu vilarejo, há uma cidade em que você tem que... As fontes da cidade são cercadas, porque a água ali é tão quente que pode... se alguém cair dentro daquela fonte, ela vai se queimar. É uma região termal aqui. A água precisa estar na temperatura correta. O que acontece, então, quando a água sai dali do solo? Ela se torna morna. Aquela água morna, ela não é boa para a saúde. Ela não pode ser bebida, ela também não pode ser utilizada para os fins que ela seria utilizada. A água que sai aqui da fonte de Laodiceia, ela é morna. A igreja está exatamente como aquela cidade, como aquela fonte. Ela nem é inteiramente do mundo, nem inteiramente de Deus. E olha o que o Cristo está dizendo: eu vou te vomitar da minha boca. A igreja de Cristo, ela tem que ser fervendo, ela tem que ser quente, na temperatura correta, na temperatura do céu. Quando ela é morna, é porque ela é tipo aquilo. Quando eu era criança pequena, lá na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, no Brasil, a gente falava muito na igreja sobre o crente Raimundo, né, que é um pé na igreja, outro no mundo. Você não pode ser crente Raimundo. Nada contra os Raimundos dessa vida, né? Só porque rima. Você não pode ter um pé no reino e outro fora do reino. Este era o problema de muita gente na igreja de Laodiceia. E você vai ver mais tarde que o Cristo estava do lado de fora nesta igreja. Você não pode ter um pé dentro e outro pé fora. Ele continua, como dizes no verso 17 e 18, como dizes, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado, miserável, pobre e cego e nu. Muito interessante. Laodiceia produzia roupa para outras pessoas, produzia roupas para outras cidades da Ásia Menor, mas aqui o povo está nu. Ele está dizendo, essa igreja pensa que ela é rica, porque a Laodiceia, de todas as igrejas do Apocalipse, era a cidade mais rica. Os crentes eram ricos, todo mundo ali era rico. Tanto rico que eles não precisavam da ajuda do governo, não utilizavam a ajuda que era dada àquelas cidades naquela época, porque eles não precisavam de nada. E assim estava o comportamento das pessoas na igreja, não precisavam de nada. Esse texto, e nem a Bíblia, não é contra a riqueza, não é esse o problema aqui. O problema é que eles estão dizendo que eles não precisam nem de Deus. Mas o Cristo tem uma visão diferente. O Cristo vê a situação como ela é. Para o mundo, eles achavam que eram ricos. Mas Cristo, quando olha para aquela igreja, diz: você é uma igreja desgraçada. Olha que coisa forte nesta versão. É uma igreja que está fora da graça, ela é desgraçada. É uma igreja miserável, ela é pobre, ela é cega, ela está nua. Eles vestiam os povos, vestiam as cidades, os reinos, mas estavam nus. Muita gente na igreja estava nua. A cidade de Laodiceia também produzia um colírio que era muito conhecido na época. Mas Cristo está dizendo, na igreja as pessoas estão cegas. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas o colírio de Deus, o ouro de Deus, a roupa de Deus. A roupa branca em Apocalipse, segundo Apocalipse capítulo 19, representa os atos de justiça dos santos. Isso quer dizer que a verdadeira roupa que esta igreja precisa, não que a igreja vai ter que ficar andando nua, né? Não, a igreja não tem que estar nua por fora. Ele está falando de uma nudez interior. A igreja, o espírito da igreja está nua. A igreja está tão comprometida com o mundo aqui que ela está nua. Para Deus ela está nua. A única roupa que conta, a única roupa que é boa é aquela da justiça de Deus. Como está escrito em Apocalipse capítulo 19, verso 8. As vestes brancas, o linho fino, são as obras de justiça dos santos. A justiça de Deus, é claro, nos santos.
Justificados, então, por Cristo Jesus, nos diz Paulo, nós temos paz com Deus. A justificação é um vestido, uma roupa nova que Deus nos dá e que não tem nada a ver com a haute couture du monde, é a haute couture divina. Isaías capítulo 55, 1 e 2. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Deus aqui nos oferecendo um banquete, porque onde estiver o vosso tesouro, diz Mateus, aí estará também o vosso coração. Diz Jesus, aliás, em Mateus 6, 21. Onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Deus nos convida a comprar sem dinheiro, porque tudo é por graça. Não a comprar aquilo que o mundo oferece, mas a receber aquilo que ele tem para nós. Porque onde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. A igreja de Laodiceia colocou o seu tesouro em outras coisas que no Cristo Jesus. Eu repreendo e castigo, ele diz no capítulo 3, verso 19 de Apocalipse, a todos quanto amo, sê, pois, zeloso e arrependa-te. E ele diz no verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Interessante que esse texto, geralmente, muitas das vezes utilizado para evangelizar, esse texto é enviado à igreja. Olha que interessante. Jesus está batendo a porta não só do coração do homem perdido, mas do coração desta igreja aqui que estava perdida. Por quê? Porque ela pensava ser rica e era pobre. Ela pensava estar vestida e, na verdade, estava nua. Ela pensava poder vender colírio para os olhos de todo mundo, mas os olhos dela mesma estavam fechados. Ela estava cega. Jesus está batendo a porta da nossa vida, do nosso coração. A gente se envolve com tanta coisa, a gente esquece que o principal é nos envolvermos com Cristo Jesus. Porque desta vida, minha gente, você não leva nada. Nada. Quando você morre, tudo fica por aí. A única coisa que você leva é a vida eterna que você recebeu em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.